Olá, meus queridos, tudo bom? Vamos para mais uma leitura? Vamos saber o que está acontecendo com a Nick, com a Chloe e com a Zoe? Terça-feira, 24 de setembro. Eu tinha esperança de que a Chloe e a Zoe desistissem dessa ideia maluca de fazer tatuagem da Semana Nacional da Biblioteca. Graças a Deus, os pais delas disseram: nem pensar. Mas quando me encontrei com elas na aula de educação física, elas ainda estavam chateadas. Nossa professora nos dividiu em grupos de 3 para a prova de balé. E no começo, fiquei feliz que a Zoe, a Chloe e eu tínhamos ficado juntas. Cada grupo tinha de escolher uma música da coleção de CDs da professora e criar uma pequena coreografia, usando os 5 passos de balé que havíamos aprendido nas últimas semanas. Como eu sabia fazer todos eles, tinha certeza que tiraria 10 na prova. Ou, na pior das hipóteses, 8. Mas, infelizmente, a Chloe e a Zoe estavam deprimidas demais para dançar. Eu disse alguma coisa do tipo: vamos lá, gente, animem-se. Nós temos de fazer a nossa coreografia e praticar um pouco antes que o tempo acabe. Mas as duas só olharam para mim com aquela cara de cachorro pidão. Eu não acredito que os nossos pais não vão deixar a gente fazer a tatuagem. É muito injusto, resmungou a Chloe. E agora a senhora Peach nunca vai nos escolher para a viagem a Nova York. É como se todos os nossos sonhos estivessem sido despedaçados. A Zoe choramingou, enxugando uma lágrima. Elas passaram os 45 minutos seguintes desabafando. E eu, que sou uma amiga sensível e atenciosa, fiquei bem quietinha ouvindo. Daí a professora veio e falou que já estava pronta para começar a avaliação e que nós seríamos o segundo grupo. Eu quase infartei, porque nós ainda não tínhamos nem escolhido a música, muito menos feito a coreografia. Fui correndo pegar um CD e o único que tinha sobrado era O Lago dos Cisnes. E como eu vi a Mackenzie mexendo nele uns minutinhos antes, fiquei super desconfiada. Então, a primeira coisa que fiz foi abrir a caixinha e dar uma olhada. Fiquei surpresa e aliviada ao ver que o CD ainda estava ali dentro. Eu não confiava nem um pouco nessa garota. O grupo da Mackenzie foi o primeiro. E eu tenho que admitir que elas se saíram super bem. Mas não foi por causa do talento natural delas. Somadas, as 3 tinham tido aulas particulares de balé por, 89 anos. Elas dançaram a dança da fada açucarada e terminaram a coreografia assim. Que bando de exibidas! Tipo, que bailarina de verdade terminaria uma coreografia abrindo o espacate e fazendo X pra foto. Ou seja, sorrindo como se estivesse plena, contente, acabado de tirar um aparelho dos dentes. E eu tipo: ei, amigas, isso não é a dança dos famosos. Mas eu disse isso dentro da minha cabeça. Então, só eu mesma escutei. Nós éramos as próximas e começou a me dar um frio na barriga. Não que eu estivesse nervosa, só odeio passar vergonha em público. A Chloe deve ter visto minha cara de pânico porque cochichou: não fique nervosa. Só vai repetindo os meus movimentos. Eu tive 3 semanas de aula de balé quando estava na 2ª série. Eu disse: obrigada pela informação. Agora estou me sentindo bem. Então, a Zoe cochichou:
o que fica atrás de nós e o que jaz à nossa frente tem muito pouca importância, comparado com o que há dentro de nós, o que obviamente não tem nada a ver com nada. Eu tive um mau pressentimento quando a nossa coreografia e nós nem havíamos começado. Até porque eu descobri que o nosso CD, na verdade, não era o Lago dos Cisnes. Estava escrito o Lago dos Cisnes na caixinha, mas o CD tinha outra coisa escrita. Quando li o que era, fiquei tipo, como assim? Era Thriller, do Michael Jackson. Então a professora arrancou o CD da minha mão, colocou no aparelho de som e disse para nos posicionarmos. Eu ia explicar para ela que estávamos com um probleminha com a música, mas me distraí quando o grupinho da Mackenzie começou a dar gritinhos e a se abraçar. Elas tinham tirado nota 10, mas não é que eu estivesse com inveja nem nada. Porque, né? Isso seria super imaturo. Enfim, quando a nossa música começou, a Chloe deve ter esquecido totalmente que nós deveríamos apresentar uma coreografia de balé, porque começou a fazer uns passos de dança cheios de swing, como se fosse um dos zumbis do clipe do Thriller. Quando me dei conta, a Zoe também estava começando a agir feito um zumbi. Então, eu não tive escolha e fiz a mesma coisa. Até porque percebi que a professora provavelmente tiraria pontos se a Chloe e a Zoe estivessem andando por aí feito mortas-vivas e eu ignorasse tudo e ficasse fazendo pliés. Tá certo, eu gosto muito, muito das duas. Mas enquanto dançava com elas, eu não conseguia parar de pensar. Eu sou o quê? Um imã pra gente doida? Fiz força para lembrar que a culpa era da Mackenzie e não delas. Na verdade, fiquei surpresa ao ver que a Chloe e a Zoe dançavam bem. Parece que a nossa professora ficou muito impressionada também, porque quando terminamos, ela ficou nos olhando de queixo caído e começou a bater na mesa com a caneta. Daí pediu para falarmos com ela depois da aula. Nós estávamos super nervosas, porque não sabíamos o que esperar. A Chloe e a Zoe acharam que talvez ela fosse nos convidar para participar do mundo de dança do colégio, do grupo de dança do colégio, já que ela era a assistente da coordenadora. Eu estava cruzando os dedos para que fosse isso, porque entrar para a equipe de dança significava automaticamente entrar para a panelinha das GDPs. Nossa professora sorriu e disse: "Meninas, se eu estivesse ensinando dança contemporânea, vocês tirariam 10. Depois de ouvir isso, eu tive certeza de que ela nos daria uma nota boa, mesmo a gente tendo inventado a coreografia na hora e dançado a música errada. Daí a professora parou de sorrir. Os 3 deveriam ter dançado balé clássico, mas não chegaram nem perto disso. A melhor nota que posso dar a vocês é o 0. E sinto muito." Nós ficamos tipo, "Ah, não! Ela não vai fazer isso com a gente." Eu, a Chloe e a Zoe fomos esmagadas, literalmente. Então gritei para a professora: "Você tá louca? Como é que você vai nos dar 0? Você tem ideia de como foi difícil fazer esses passos de dança? Com certeza, eles eram muito mais difíceis do que pareciam. Quero ver você fazer o Moonwalker como um zumbi, minha filha." Mas tudo isso eu disse dentro da minha cabeça. Então, só eu mesma escutei. E sabe o que mais? Depois disso, a professora ainda teve a cara de pau de nos dizer: "Para o chuveiro." Tipo, o que ir para o chuveiro tem a ver com balé clássico? Absolutamente nada. Eu fiquei irritada com a Chloe e com a Zoe, porque se elas não tivessem perdido tanto tempo se lamentando por causa da tatuagem e da Semana Nacional da Biblioteca, nós poderíamos ter feito uma coreografia decente para a música certa e não ter tirado pelo menos... deixa pra lá.
Daí, no almoço, as coisas foram de mal a pior. A Chloe e a Zoe piraram completamente. Elas inventaram todo um esquema para fugir de casa e viver escondidas em túneis subterrâneos embaixo da biblioteca pública de Nova York. Mas a parte mais absurda é que elas estavam planejando fugir na próxima sexta. E daí ficar 7 meses só curtindo até que a Semana Nacional da Biblioteca começasse em abril. Elas se deram conta de que, chegando cedo, poderiam entrar de graça e ser as primeiras na fila para a confraternização com os autores. A Chloe disse que morar na biblioteca seria uma experiência revigorante, porque elas poderiam ler todos os livros que quisessem, 24 horas por dia, sem ter de ficar reorganizando-os. E a Zoe disse que elas viveriam de Pepsi Diet e Doritos, que pretendiam roubar da cantina da biblioteca durante a noite. Não consigo acreditar que a Chloe e a Zoe fariam uma coisa tão maluca, perigosa e ilegal. E eu pretendo fazer tudo o que eu puder para impedi-las. Por quê? Porque a Chloe e a Zoe são as minhas melhores amigas desse colégio. E as únicas amigas desse colégio. Mas isso não vem ao caso. Infelizmente, eu só tenho 2 opções. Dedurá-las para os pais delas e correr o risco de perder sua amizade para sempre, ou descobrir um jeito de arranjar para elas uma tatuagem para a Semana Nacional da Biblioteca imediatamente. Gente, essa história tá me parecendo uma coisa de outro planeta. Zumbis, tatuagens, balé, thriller. Será que só existe vida no planeta Terra? Agora eu fiquei confusa.